Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoui Calgundá. Esse é o canal do YouTube social do blog, né? O blog que tem textos mesmo. www.urmilá-fa.com.br. Neste vídeo, né, eu vou falar, vou tocar mais uma vez na questão de Deus de um lado, religião do outro. Se as pessoas são obrigadas, se religião é Deus, você pode ir a Deus com a religião, você pode ter Deus sem religião, né? Porque tem pessoas que acham que Deus é legítimo e você não precisa ter religião para chegar a Deus. E a questão é essa, né, que envolve as pessoas, inclusive os ateus aqui no meio dessa história. Então eu vou falar sobre essas três coisas: a religião, Deus e até os ateus aqui, tá bom? Se você tiver interesse, continua, se não, cara, procure outros vídeos aí no canal. Eu creio que eu já falei outras vezes, né? O meu objetivo aqui é trazer informações, né, para as pessoas que assistem, trazer orientações, né, trazer orientações de fé, da palavra de Deus, para que essas pessoas possam encontrar sozinhas alguma orientação para a vida, sem que tenham que recorrer a um babalaô, um babalorixá, chegar um jogo. Eu trago nesse canal, né, religião e o conhecimento, né, a sabedoria que tem em Fá. Porque, como eu falo, aí por isso que eu estou abordando esse assunto aqui hoje, né? E também para explicar por que eu não fico aqui falando de Odu, Odu isso, Odu aquilo, como você vê muita gente falando de Odu aí e tal. Não vou falar, tá certo? Por quê, né? Porque você não tem nada para aprender nesses negócios com essa informação. Pessoas falando de Odu, você não vão entender nada. O conhecimento de Odu não está ligado a você entender a sua vida. Aquilo ali só vai confundir, só vai dar informações que não adianta nada. O Odu só tem sentido no momento de uma consulta em que existe todo um contexto ali e aquilo sai junto com uma série de coisas que o babalaô utiliza aquela informação que está no Odu para conversar com você e com mais informações que obtém de Fá. Então por isso que eu não falo sobre isso. Aí eu procuro esses temas aqui para ajudar todo mundo, né? Então o tema é um tema muito clássico, eu já devo ter vídeo sobre esse tema. Já estou enrolando vocês aqui 2 minutos, né? Então, tem gente que diz assim, né? Para chegar a Deus eu preciso ter uma religião? Tem pessoas que não gostam, diz o seguinte: não, eu não preciso de religião. Eu creio em Deus, eu tenho uma relação com Deus e não preciso de nenhuma religião. Essa é a informação verdadeira. As pessoas agem assim, eu já comentei sobre isso aqui. Então, religião é igual a Deus? Não, é verdade, claro que não é religião. Religião é uma coisa, Deus é outra coisa. Você, né? Você tem Deus que é soberano sobre nossa vida, e você tem a religião. E o que é religião, né? Bom, tá bom, se Deus não é religião, religião não é Deus, né? Então, o que é religião em si? Esse é o entendimento que eu tento passar para as pessoas, né? Olha só, religião é a palavra de Deus para nós, é a expressão, religião, o contexto todo de uma religião é a expressão da palavra que Deus tem para nós. Então, se você quer saber, né, o que Deus tem a dizer para você, tem a orientar para você, a esperança, o carinho, tudo aquilo que Ele tem para você entender esse contexto de cuidado, de amor que Deus tem com a gente, você vai encontrar isso dentro de uma religião. Tá? E por quê? Porque religião é isso. A religião, ela traz a palavra de Deus, ele traz a orientação de como devemos viver, o modo que devemos viver. Ele traz junto também o que Deus espera da gente, os valores, a ética, a moral, né? E as bênçãos associadas a esse comportamento. E a religião também explica o supernatural. Isso, gente, é a definição mais simples e objetiva que eu posso fazer do que você pode esperar numa religião. Então, quando você diz assim, aí por que eu estou afirmando isso, né, que religião é a palavra de Deus? Porque quando você entende o que tem na religião, você vai entender que tudo que tem ali é Deus e a expressão dele para nós. Tudo que tem numa religião, tudo é uma mensagem para a gente. Tudo ali é uma mensagem para a gente. Tudo foi construído. Entendendo a história das religiões, que as religiões são declaradas, anunciadas, né? Deus cria as religiões, e não só cria uma ou duas, né? Ao longo da história da humanidade, eu já fiz essa figurinha aqui, no mundo todo, em lugares totalmente diferentes, pipocam, né? Deus está sempre dentro de nós nascemos com Deus, e pipocam religiões que são criadas ali, né? As religiões autênticas são aquelas anunciadas por Deus. Deus, de alguma maneira, numa manifestação dele, traz aquela informação da religião e aquilo se estabelece. As artificiais são aquelas pessoas que não naturais e acabam se extinguindo com o tempo. São aquelas que o cara inventa: eu vou criar uma religião aqui porque eu acho que isso é Deus. Aí ele cria uma religião para ele. O que acontece com aquilo? Quando aquela pessoa some, aquela ali vai embora. Não vai ter quem siga, quem entenda aquilo, porque foi uma criação humana. Então, sim, existem religiões que foram criações humanas, que já acabaram ao longo da... Olha só, vamos fazer a escala de tempo aqui, né? Ao longo da escala de tempo todo, tá? Então,
a religião não é uma criação humana. O que eu estou tentando falar para vocês não é uma criação humana, é uma criação divina. Deus cria, e aquilo representa a palavra de Deus para nós. Mas aí vem a primeira questão. Então, sim, você pode crer em Deus sem ter religião? Claro que pode. Você pode crer em Deus sem ter uma religião, sem adotar. Mas qual é o problema disso, né? Qual é o problema desta atitude, quando você não consegue se encontrar numa religião? Lembra que tem muitas religiões no mundo. Aqui mesmo no Brasil você tem várias escolhas para você escolher lá. Quando você opta por isso, não, eu acredito em Deus, mas não quero me ligar a nenhuma religião, isto é o caminho, né? É a jornada do egoísta. É aquela pessoa que basta, eu estou fazendo a minha ilação aqui, a minha interpretação, mas a pessoa que basta por si mesmo, ela se resolve completamente, ela estabelece uma relação com Deus no qual ela vai estar sempre certa e Deus está sempre cuidando dela, e ela não quer buscar um entendimento que está dentro da religião e dentro de qualquer religião que ela procure, do que Deus na verdade espera dela. Entendeu? Essa pessoa ela estabelece aquilo que ela acha que Deus espera dela, como ela deve ser, e se justifica através dessa relação direta com Deus. Então eu falo para vocês, né? Eu não vejo muito sentido nas pessoas que, eu sempre critico isso, pessoas que querem crer em Deus, mas não querem crer numa religião. Ou seja, o cara acredita em Deus, mas não acredita, não dá valor para as palavras de Deus que Deus criou para ele, em diversos formatos, né? Eu já falei a questão da criação. As religiões são criadas ao longo de todo o mundo porque elas ajustam essas palavras àquela cultura social, a cultura do povo, a sociedade, a forma como aquelas pessoas poderão entender ela melhor. Por isso que temos várias manifestações e não só uma só para tudo, né? Esse fenômeno de religiões mundiais, que o cara sai expandindo a religião, é um fenômeno bem artificial, bem anormal, né? No qual você é obrigado, junto com aquela religião, a adotar algumas teses culturais do povo que originou a religião, porque não tem como dissociar. Você não pode esperar que a religião só tenha a parte religiosa, também tem uma parte social, parte de valores. Por quê? Porque eu falei, né? A religião te traz valores, ética e moral. Uma das coisas que acontece é que as pessoas não querem ter religião porque elas não querem se submeter a valores, ética e moral, não querem ninguém corrigindo elas. Aí elas não querem nada da religião. Claro que, e essas pessoas, o que é, né? Elas querem crer em Deus, mas não querem dar nada em troca. Elas querem dar em troca aquilo que elas acham que deve ser. E elas imaginam que isso é suficiente. Então, assim, você pode achar um pouco radical, mas qual é a diferença dessa pessoa entre um ateu? Eu não sei, talvez muito pouca diferença entre essa pessoa e um ateu, tá? Eu vou voltar nessa questão do ateu, mas eu queria falar só o seguinte: a religião, qual é o objetivo então da religião, né? Por que Deus, nessa relação com a gente, estabelece as religiões? E não tem jeito, ele tem que passar para alguém tem que traduzir aquilo, alguém tem que formatar aquilo. Tem um corpo humano envolvido, né, na religião. A religião, todas elas são para nos fazer pessoas melhores, entendo isso. O objetivo de uma religião é nos fazer pessoas melhores. Só isso. As bênçãos de Deus vêm automaticamente ou junto com você se transformando numa pessoa melhor através das orientações que ele deu de como você deve fazer isso, ok? Então esse é o objetivo das religiões. Existem, nesse contexto que eu falo que uma religião é com esse objetivo, existem desvio das religiões dessa finalidade? Claro que sim, que existe. Estamos vivendo num mundo humano, gente. Existem desvios com boas intenções, aquelas pessoas, aquele corpo humano que está ali, ele às vezes extrapola alguma interpretação, algum entendimento, uma coisa na melhor intenção, e aquilo pode ser que fuja um pouco do contexto inicial, e aí pode ser questionável. Por isso que existem religiões que se dividem, criam-se seitas, né? Porque mesmo uma religião única, as seitas são as representações da variação daquela interpretação. E não existe nada de errado em ter uma seita ou ter várias seitas. O mesmo contexto teológico, o entendimento, as pessoas podem desenvolver entendimentos diferentes. E você não pode recriminar ninguém porque está entendendo daquela maneira diferente. Cara, aquele grupo de pessoas entende que aquela informação é diferente e deveriam ser interpretadas dessa maneira. E isso é normal, faz parte dentro do contexto. Aí esse pessoal aqui dentro tem que entender se isso está funcionando, se tem essa recíproca de Deus, se aquilo ali está ajudando ele a transformar as pessoas em pessoas melhores. E aquele comportamento é um comportamento justo com as pessoas, orientativo. Tem que ter um senso, né, um senso humano nisso. E aí envolve, né, essa criação envolve a questão do livre-arbítrio. Nós temos toda a liberdade de fazer o que quiser, não precisamos estar lá, não, a regra é essa, se você não sair dessa regra, será punido. Não, você pode criar as suas variações.
Eu lembro a todo mundo que Deus não quer ser louvado. Ou seja, Deus não cria religião para ser louvado, você ficar rezando 5 vezes ao dia, se submetendo, falando o nome dele em qualquer coisa. Ou se, olha só, isso, Deus não... essa aqui, claro que essa é uma interpretação minha, né? Porque tem religiões que acham que sim, você tem que rezar 5 vezes ao dia, tem que submeter, você tem que toda hora falar. Assim, tem religiões que acreditam nisso. Não, eu não acredito, eu estou dando a minha visão sobre o conhecimento de religião. Deus não precisa disso, Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós, somos as pessoas que estão envolvidas aqui. O que Deus precisa? Deus precisa que a gente seja pessoa boa, que a gente seja naturalmente, nativamente, por nosso objetivo, pessoa boa. Deus não quer que a gente se submeta a ser uma pessoa boa porque existe uma regra, existe uma punição. Andou para aqui, eu corto a sua mão, andou para aqui, eu corto o seu pé. Deus não quer isso, não. Ele quer que você se submeta àquele comportamento porque você quer isso de dentro de você. E Deus espera que você seja bom com as pessoas que estão em volta de você, que você seja uma pessoa gentil, que seja uma pessoa generosa, que seja uma pessoa que traga entendimento. Por quê? Porque Deus quer a beleza ao mundo, quer que a humanidade traga a beleza ao mundo, porque é isso que a gente tem, essa capacidade. Essa é a natureza humana, difere da natureza animal, porque a natureza humana não vai jamais, né, trazer essa beleza que só o comportamento humano vai trazer, tá? Então, aí, esse entendimento do que é uma boa religião, ou do que é uma boa visão, uma boa seita, uma boa interpretação religiosa, né? Lembra que existe uma base religiosa que às vezes se derivam, né? A própria base judaica, né, que criou, a base judaica, que é a principal. Então, a base judaica que trouxe essa religião raiz abraâmica, ela criou 3 religiões, né? O judaísmo, daqui, criou o cristianismo, né? Criou o islamismo aqui, segundo eles, né? Eu questiono muito por exemplo, não gosto muito do lado de cá, questiono as origens aqui. Mas não importa, tem uma região estabelecida ali. Essa base ali, eles têm origem, povo árabe e tal, não sei o quê, e eles formataram uma religião aqui, né? A mesma base católica, né? Depois se abriu, né? Tem lá oriental, ocidental, mesmo ocidental se abriu, aqui se abriu. Então existem divisões, e aqui dentro ali mais ainda, então existem divisões, né? Então o que a gente tem que fazer? Cabe a nós aqui ter os olhos para saber quando uma coisa é boa e quando uma coisa não é boa, tá? Isso faz parte do mundo, faz parte da vida. Deus não vai jogar um raio, essa seita aqui é ruim, eu vou chegar e jogar um raio nela para acabar com todo mundo. Deus não vai fazer isso. Nós estamos aqui, livre-arbítrio, lembra? O livre-arbítrio é uma expressão simples, mas que determina muito das coisas dentro de uma religião. A existência do livre-arbítrio leva a uma série de outras coisas. Então, cabe a nós chegar e fazer essa distinção, observar a religião, observar as pessoas que estão ali. Às vezes aquela seita, né, aquela religião boa, pode ser que aquela pessoa naquele local seja ruim, procure outra pessoa, procure outro local. Você tem que fazer essa distinção. Você não pode presumir que pessoas dentro de uma religião são todas boazinhas, porque o cara é sacerdote. Não, sacerdote é um ser de qualidade de Deus e eu posso confiar em tudo que aquela pessoa fala. Olha só, assim, você faz isso se quiser. Se você fizer dessa maneira como você falei aqui agora, você vai estar errado, você vai estar se dando mal, tá? Você está no mundo real, existem pessoas, né? A gente aprende isso, né? Todo mundo, você vai ter padres bons e ruins, pastores bons e ruins, né? Babalaôs bons e ruins. Todo mundo vai ter lá, claro, em graduações, de ruim para bom, assim, várias gradações. Cabe a você ter os seus olhos de atenção para ver o comportamento daquela pessoa. Você não pode presumir que todo mundo seja bom ou confiar em gente que seja mau caráter, né? E o que importa, né, nessas coisas todas, né, nisso aí? Quando você vê uma pessoa religiosa para poder fazer a sua avaliação, né, se aquela pessoa é boa, são algumas coisas, as palavras dela, a preocupação dela com a transmissão da palavra de Deus, dar o exemplo, de transformar você em uma pessoa melhor de forma autônoma e livre. Esse é importante. Os atos dela, os atos que aquela pessoa faz e que demonstram que de fato ele acredita naquelas palavras também para ele lá. A fé que essa pessoa demonstra no dia a dia dela, na relação dela, nesse vínculo, esse respeito, esse amor, né, esse amor à religião, amor a Deus, né, de ser um representante dessas palavras de Deus aqui junto a gente. Essa fé que a pessoa demonstra naquilo mesmo que ele fala, que ele prega, é importante. Assim como também a dedicação daquela pessoa ao culto de trazer esse controle dessas forças supernaturais. Porque eu lembro que a religião, o contexto supernatural, faz parte disso. Você tem que juntar isso com tudo que você conhece para poder se entender se você está no lugar correto. E os ateus, né, onde ele entra nisso? Cara, ateus são pessoas totalmente normais. Eles basicamente optaram por viver sem ter essa crença em Deus e sem buscar
esse tipo de orientação que vai encontrar na religião. O que eu estou falando aqui é que a religião não tem muito sentido quando você decide acreditar em Deus e você decide não se relacionar com uma religião, porque, como eu falo, não tem muito sentido. Mas o ateu é uma pessoa muito tranquila, ele quer viver de acordo com a cabeça dele, com o que ele encontra ali, com o arbítrio dele, né? com a relação da questão social, com as regras, e basicamente ele escolheu uma outra forma, né? Como o C.S. Lewis diz, né, os ateus são basicamente pessoas que tiveram preguiça mental para entender o contexto do mundo e da vida e resolveram, cara, vou simplificar, prefiro ser ateu, não vou entender isso aqui. Né? O C.S. Lewis definia dessa maneira. Né? Então, é um modo de viver apenas de você escolher. Lembrando a todo mundo, né, que não tem, olha só, você pode até acreditar nisso, mais uma vez aquelas coisas que eu vou falar, que representa a minha religião, tem outras questões diferentes, mas não tem inferno. Né? O fato do cara ser ateu, ele não vai para o inferno depois. Tá? As pessoas vão ser o que existe, né? Eu vou ter outro vídeo que eu falo sobre isso, existe uma punição, né? Então, assim, a sua alma não está condenada a passar a existência no inferno porque você era ateu, porque você não acreditava em Deus. Jamais, cara. Você não precisa ficar fazendo isso. Você terá uma punição, sim, a partir de Deus, se você não foi uma pessoa que foi boa nessa vida, que se comportou da maneira. Então, você vai renascer eventualmente com menos crédito, mas você pode, mesmo sendo ateu, se você for uma pessoa honrada, correta, solidária, gentil, cara, viver aquilo de forma plena, autonomamente, e ser, aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas, ser uma pessoa tão plena quanto a outra pessoa, né? Lembra? A religião nos faz pessoa melhor, não significa que você possa ser melhor sem aquele tipo de orientação. Basicamente é o que você consegue fazer. Então, ateus não tem nenhum problema, gente. Os ateus são pessoas completamente normais. Então, já indo para o encerramento aqui, né, eu queria dizer para vocês que frequentar uma religião, ficar rezando de manhã, de tarde, de noite, 5 vezes ao dia, falando o nome de Deus o tempo todo, não vai melhorar a sua vida e não vai te salvar. O que vai te salvar, o que vai te salvar é a sua atitude. Se você ser mal, mesquinho, egoísta, agressivo, essas coisas ruins que vão te tornar uma pessoa pior. E ao contrário disso, é o que vai te fazer melhor, que te vai dar crédito, vai fazer o seu ciclo de vida. Lembra que eu falo sempre, muitas religiões acreditam assim como eu acredito. A vida são ciclos, você vai nascer, vai renascer, você vai nascer, vai renascer. A última vez que a coisa melhor que eu ouvi foi quando eu já comentei aqui, né? Eu vi uma entrevista de um rabino lá no blog, no podcast, né, do Inteligência Limitada, e aí o cara perguntou sobre isso, se a vida, se as pessoas reencarnam, renascem, eu vou te falar renascer. E o rabino falou, sim, é isso mesmo, a Bíblia diz aqui que as pessoas renascem, então é assim que funciona, é um rabino cabalista, né? Então é isso, a nossa vida é um renascimento, não existe essa coisa de tiro de bala de prata para a gente não, assim como também tem a questão do julgamento, não é um parque de diversões como eu falei em vídeo anterior, tá certo? Então é isso que você tem que cuidar na sua vida, né? Procurar. A religião é essa coisa que te suporta, e uma das coisas que a religião vai te dar ajuda, né, no supernatural, é te ajudar, né? Não posso viver sem religião? Pode, claro que você pode viver sem religião. A religião vai te ajudar a ser essa pessoa melhor e você conseguir, né, ter menos problemas quando você for fazer seu ciclo de vida. A religião vai te ajudar que esses ciclos de vida que sejam muito melhores, que a cada vez você esteja num patamar melhor desse ciclo de vida, com coisas boas acumulando, com seus objetivos. É isso que a religião vai te ajudar. Você consegue atingir sem ela, cara, tranquilo, boa sorte, não tem nenhum problema com isso, né? A religião te dá esse suporte. Lembrando que o último assunto, a última coisinha que eu queria falar é que tem muita gente que sai à face da religião porque, me decepcionou com a fé, Deus não existe, a pessoa diz que Deus não existe, tá certo? Tem duas coisas para falar, tem essa aqui e mais uma. Então, olha só, cara, se a pessoa se decepcionou, cara, ela pode ter escolhido a religião errada, cara, não entendeu o propósito, ninguém explicou para ela o que a religião tinha que esperar para ela. Também tem pessoas que estão na religião, acreditam em Deus, à espera de milagre, né? Então, ou seja, eu já vi depoimentos, minha mãe ficou doente e morreu, eu pedi tanto a Deus para salvar ela e não pôde salvar. Olha só, gente, não é isso que você deve esperar de Deus, não. A vida está aqui, é isso mesmo, a gente adoece, nem sempre por objetivo nosso, às vezes basicamente por doenças que ocasionam com a gente, defeitos congênitos, né? Pode ser que aquela própria pessoa tenha estabelecido uma idade de ciclo, isso aí é um outro papo, né? Mas as pessoas vêm com algumas coisas já com ciclo determinado de vida, e no meio do caminho, como eu já falei em outro vídeo, tem percalços, algumas coisas podem acontecer, você pode sofrer um acidente, você pode pegar uma doença gravíssima, você pode se prejudicar, então ninguém pode esperar um milagre que Deus vai ficar interferindo na nossa vida. Por que não vai ficar interferindo na nossa vida?
Por que o livre-arbítrio? Porque senão não poderia haver livre-arbítrio. O sentido do livre-arbítrio, o sentido que você pode nascer e fazer o que você quiser da sua vida, é totalmente contrário, esse sentido, né, do livre-arbítrio é totalmente contrário de uma interferência divina aqui no qual ele dirige a sua vida e você tem um roteirozinho para cumprir. Então, isso não pode estar aqui, não existe essa interferência, até porque são dois mundos completamente diferentes. Estamos aqui por nós mesmos e é isso que temos que fazer, temos que trazer o nosso melhor, nos unir para que a gente possa fazer sempre o mundo. A outra coisa, além essa confusão, né, do que pode esperar de Deus, tem quando você se liga com pessoas erradas em religiões e você quer caracterizar Deus por aquela pessoa errada que você trouxe, que ela diz que representava, Deus não dá atenção. Olha só, você me encontrou a pessoa errada, você fez um julgamento errado, você teve talvez todas as indicações para saber que aquela pessoa é errada e você continuou ainda fazendo ali. Cara, lamento, né? Assim, mais uma vez, livre-arbítrio, assim, não pode combinar. Esse conceito de livre-arbítrio é muito poderoso, porque isso determina tudo que nós estamos envolvidos aqui, tá? Tá bom? Então eu queria encerrar. Outra coisa, última coisa que eu falei que ia falar é o seguinte: se você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa que tem fé em Deus, se você acredita em Deus, você teria que ter toda a capacidade de junto a um ateu, explicar para ela por que você acredita em Deus, por que Deus é importante na sua vida, o que existe na sua vida que faz crer de fato que Deus existe, que está interferindo e está te ajudando. Você tem que ter essa capacidade. Não estou dizendo que você tem que fazer, tem muita gente que acha que você deve fazer proselitismo para isso, né? Para trazer a pessoa para a sua religião, ou fazer. Não estou dizendo isso, mas se você tem essa coisa bem estabelecida, se você entendeu o que você está fazendo ali, você tem que ter condição de passar isso para as pessoas que não entendem daquela maneira. Porque, como foi o caso do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis era uma pessoa, falar aquela frase, uma pessoa muito, no final, foi convertida, uma pessoa muito objetiva e tal, e foi convertida pelo Tolkien, né? Isso é uma história bem interessante, e se converteu e virou uma pessoa bastante religiosa, entendeu a parte do fenômeno todo. Assim como tem outros santos também que foram convertidos e deram demonstrações de fé. Tá bom? Então é isso aí, abraço a todos, até o próximo vídeo.